continuar então de onde paramos. Eletrostática estuda as cargas elétricas em equilíbrio. Não custa lembrar que equilíbrio na física é força resultante igual a zero, que pode ser interpretado como repouso ou MRU. E já que vamos estudar cargas elétricas, temos que ir na origem da brincadeira, o átomo. O átomo tem a parte do núcleo, prótons e nêutrons, prótons positivos, nêutrons são nêutrons. E é aqui no núcleo que está concentrada a massa do átomo, né? Não custa fazer esse comentário, afinal um elétron pesa 1836 vezes menos, 1936 vezes menos que um próton. Próton e nêutron, recentemente é que nós vimos, né, que eles têm uma diferença de massa um pouco maior do que a gente supunha. Quanto mais os estudos vão ficando mais precisos, né, mais a gente vai modificando um detalhezinho ou outro. O que é átomo neutro? Mesmo o corpo neutro de maneira geral, número de prótons igual ao número de elétrons. Para que um corpo tenha carga positiva, o número de prótons tem que ser maior que o número de elétrons. Para um corpo estar negativamente carregado, o número de prótons menor que o número de elétrons. Na química nós não nos preocupamos, né, qual é o valor da carga de um próton e de um elétron, mas a física vai um pouco mais adiante e mede essa carga através de experimentos. E com essa carga chamada carga elementar, que é a carga de um próton ou de um elétron, a gente consegue calcular a quantidade de carga elétrica dos corpos. Para tal, basta usar essa fórmula simples. A quantidade de carga elétrica é igual número de partículas em excesso vezes a carga elementar. E eu fiz o primeiro exemplo só. Peguei um corpo aí que estava neutro e recebeu 3 vezes 10 na 20 elétrons e perguntei a quantidade de carga desse corpo. O amigo no final da aula me corrigiu. Menos 4,8 vezes 10 é menos 48, que eu comentei que era uma carga exageradíssima. Um outro exemplo que está na hora já de a gente fazer é um exemplo que diz o seguinte, ó. Sabendo que um corpo possui carga D, então, exemplo 2. Se um corpo possui carga de menos 8 vezes 10 na menos 2 coulombs. Determine o número e o tipo de partículas em excesso. Então esse é um segundo exemplo levemente diferente daquele lá, que é interessante a gente dominar. Se um corpo possui carga de menos 8 vezes 10 na menos 2 coulombs, determine o número de e o tipo de partículas em excesso. Poxa, a fórmula é quantidade de carga elétrica igual número de partículas em excesso vezes carga elementar. Se a carga que o corpo tinha é menos 8 vezes 10 na menos 2, se o número de partículas em excesso é algo que foi perguntado, e nós sabemos, tabelado já o valor da carga elementar, só de perceber que a carga do corpo é negativa, eu já sei que é excesso de elétrons, então eu vou manter a carga elementar negativa. E agora é matemática básica. Me mentiram, diziam para mim, está multiplicando, passa dividindo. Nós vamos consertar essa maneira de pensar já já. Mas para quem usa isso na prática, né, embora seja arriscado, não tem maiores problemas. Olha o perigo, olha o perigo. Quase que eu esqueço do menos de novo. Número de partículas em excesso. Tu vai fazer no teu rascunhozinho menos 8 dividido por menos 1,6. Na divisão e multiplicação, sinais iguais, o resultado fica positivo. Então, o resultado é positivo. 8 dividido por 1,6 igual às casas, elimina a vírgula. Então, eu vou multiplicar. Ó, igualei as casas, 8 e 8,0 é a mesma coisa. Quando eu elimino a vírgula, na verdade, eu estou multiplicando ambos os números por 10, né? E aí, tu vai descobrir que 5 vai dar certinho, ó, dá 30. Então, deu 5. Número puro, eu dividi por número puro, e agora as potências. Na aula anterior nós vimos que na multiplicação de potência mesma base, mantinha a base e somava os expoentes. E agora? Obrigado. Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos com menos vai dar mais, né? E menos 2 mais 19 é 17. 10 elevado a 17. Elétrons.
achamos a quantidade de partículas em excesso. Tu vê, a priori, cara, o cara ainda tem uma terceira opção para trabalhar com essa questão. O cara simplesmente pode falar, considerando que no universo paralelo as unidades, as grandezas, as constantes físicas sejam diferentes, aí ele vai lá e te fala, um corpo tem tal quantidade de carga e tal excesso de partículas, calcule a carga elementar. É bizarro isso, mas daria para o cara fazer isso também. Fabricar uma questão onde tu calcula a carga elementar e não dá o valor clássico, dá um valor diferente. O cara tem essa liberdade também. Mas as duas clássicas são essas. E claro, eu peguei números bem tranquilinhos, a gente pode provocar um número aí um pouquinho ainda. Mas essas são as duas perguntinhas mais clássicas. E já que nós estamos trabalhando com quantidade de carga, é importante eu aproveitar o embalo e falar para vocês dos processos de eletrização. Outra coisa importante a gente discutir, processos de eletrização. Então o primeiro tópico foi quantidade de carga elétrica, fiz alguns comentários. Agora eu vou falar de processo de eletrização. E vou sugerir para ti também uma tarefa, sugerir não, te obrigar a fazer uma tarefa importantíssima aí para na próxima aula a gente ir avançando sem te falar de um absurdo de matéria já no primeiro dia. Então olha só, outra parte light e tranquila para a gente discutir nesses nossos primeiros encontros. Processos de eletrização. Primeiro processo interessante, por atrito. Esse processo de eletrização é bem simples de entender. O nome já está dizendo, né? Eu vou atritar os objetos. No nosso bate-papo da tabela periódica, nós comentamos, né, a origem da tabela periódica, que é a origem da tabela periódica é a partir das estrelas. Pensa comigo. Tu deve lembrar de outros estudos anteriores que tem átomos que são tarados por elétron, eles adoram elétrons, eletronegativos eles são chamados, e tem átomos que não estão muito aí para os seus elétrons, eletropositivos eles são chamados. Na tabela periódica, a galera que está lá para a direita e para cima, né, são os eletronegativos. Seria legal tu lembrar pelo menos dos 4 mais eletronegativos, né? É o mínimo que a gente pede geralmente para o vestibular. Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, né? Fonklin, que a galera acaba decorando aí. Ou seja, flúor é um bicho tarado por elétron. Se tem elétron perto dele, ele trata de agarrar o elétron de outros átomos que não têm tanto apego aos seus elétrons. Já os átomos que são eletropositivos pra caramba estão lá na outra, diametralmente oposto, lá na esquerda para baixo da tabela periódica. O frâncio é o campeão, né? O átomo mais eletropositivo. É o cara que tem menos apego aos seus elétrons. E nesse meio do caminho tem uma série de átomos, né? Centenas de átomos, uns mais eletronegativos que outros, menos eletronegativos que outros. Vale lembrar que os metais são eletropositivos, né? Uma das características que determina, que indica isso é o brilho. Os metais são brilhosos porque tem nuvem eletrônica, né? De elétrons sassaricando ali na superfície do metal. O fóton, a partícula de luz, vem e reflete nesses elétrons sassaricantes, dando esse aspecto brilhoso que os metais têm, né? Agora tu imagina que eu tenho dois corpos neutros, mesmo número de prótons e elétrons. Só que um deles é composto de átomos mais eletronegativos do que o outro. Essa galera aqui gosta mais de elétron do que essa. Se eu atritar esses caras, o que é atritar? Atritar é esfregar a eletrosfera de uma galera na eletrosfera da outra, já que os núcleos estão protegidos pelo escudo Jedi, que é a eletrosfera. Então quando eu faço isso, a galera que tem mais tesão por elétron rouba elétron da galera que tem menos tesão por elétron. Vai haver transferência de elétron de um corpo para o outro após o atrito. Pô, peraí, cara, os caras estavam neutros. Um perdeu elétron, se perdeu elétron, ficou com excesso de próton. Estava neutro, recebeu elétron, ficou com excesso de elétron. Então um fica negativo, o outro fica positivo. É por isso que seria legal tu não decorar, tu entender por que na eletrização por atrito, sinais opostos é o que acontece. Os corpos ficam eletrizados com sinais opostos. Eu não queria que tu decorasse. Atrito, sinais opostos. Atrito. Não. Eu queria que tu entendesse. Corpos diferentes, com diferentes vontades de ter elétron. Esfrega esses caras, atrita, e aí deu. Pronto, tu raciocinou e tu conseguiu entender por que os sinais ficam opostos.
Se um cara perdeu 3 elétrons, o outro ganhou 3 elétrons. Se um dos corpos atritados perdeu 1000 elétrons, o outro ganhou 1000 elétrons. Por isso que o módulo dos corpos fica o mesmo. Sinais opostos e mesmo módulo. Módulo é o valor, né? O que eu estou querendo te dizer é que se eu vou fazer essa continha para esses corpos, um dos corpos ganhou 2 vezes 10 na 5 elétrons. Eu vou multiplicar pela carga do elétron para obter o valor. O outro corpo teria perdido 2 vezes 10 na 5 elétrons. Logo, ele ficou com esse número de prótons em excesso. Resumindo, a conta seria a mesma, né? A única alteração é o menos. Um ficaria com 3,2 vezes 10 na menos 14 coulombs, enquanto o outro ficaria com 3,2 vezes 10 na menos 14 coulombs. O senhor não falou que era negativo, um outro positivo? Sim, esse é negativo, esse é positivo. Aquele sinal não tem nada a ver com o sinal do número, né? É outra história. Por isso, então, que a gente sempre diz que adquirem cargas com sinais opostos, porém, mesmo módulo. Eletização por atrito. Outro processo de eletização importante de a gente discutir é o por contato, também simples de entender. Eu costumo fazer uma comparação meio boba assim, mas ajuda a galera a entender. Pensa assim, eu tô com gripe. Vocês estão saudáveis, aí eu chego e encosto em um de vocês. Se eu encostei em um de vocês e eu estou gripado, eu tenho que passar gripe para vocês, não pode pegar hepatite, certo? E assim são as cargas quando elas são encostadas, assim são os objetos. Quando eu faço eletização por contato, se esse cara está neutro e vai ser posto em contato com um cara positivamente carregado, após o contato, ambos os corpos ficam positivamente carregados. Vamos entender também por quê, para não ter que decorar. Por contato, sinais iguais. Eu não queria essa decoreba, eu queria que tu conseguisse entender isso. Suponham que essas esferas sejam idênticas e são metálicas. Uma esfera metálica neutra, mesmo número de prótons e elétrons, uma esfera metálica positivamente carregada, com excesso de prótons, falta de elétrons. Quando eu encostar um corpo no outro, esse cara que tem número de elétrons igual ao número de prótons, vai ter os seus elétrons atraídos por esse cara positivo. Então vai migrar elétron do cara neutro para o cara positivo. Quando esse cara vai perder elétron, ele estava neutro, ele ficou positivamente carregado. Esse cara já estava positivo, recebeu elétron, ele vai continuar positivamente carregado, mas menos carregado do que estava, já que ele recebeu elétrons para neutralizar parte de suas cargas positivas. Quando eu afastei eles, ambos ficaram positivos. Agora cuidado, hein? Pensa comigo, esferas idênticas, hein? 10 coulombs, carga assassina de novo. Quanto para cada um mesmo, se as esferas são idênticas? Obrigado. 5 coulombs para cada uma delas. Ou seja, na eletização por contato, a gente poderia dizer que os corpos adquirem cargas com o mesmo sinal. Se é um corpo negativo que foi usado para eletrizar um corpo neutro, ambos vão ficar negativamente carregados. Agora o seguinte, ó, se os corpos forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Mesmo sinal, isso nunca vai falhar. E ali, se os corpos forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Mas tem alguns detalhes para a gente discutir nesse si aqui. Ó. Tem uns detalhes a discutir ali. Ali pode ter pegadinhas perigosas. Uma pegadinha perigosa que eu já vi aparecer em vestibular é assim. Ó. Imagina que eu tenho 3 corpos idênticos. 3 esferas condutoras idênticas. Duas delas neutras e outra com 9 elétrons em excesso. O menos é só para tu lembrar que são elétrons, né? Ele tem 9 elétrons em excesso. Eu poderia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encostei os 3 corpos e afastei. O que tu acha que
que vai acontecer? 3 corpos idênticos, faz sentido, parabéns. 3 elétrons para cada uma das esferas. Tranquilo? Agora olha como é que faz para a coisa ficar mais difícil, mais chata. Bum. 1 elétron a mais. 10 elétrons em excesso em um corpo, que é encostado em 2 outros corpos idênticos. Aí depois eu afasto. O que vai acontecer? Bizarro, né? O que vai acontecer, será, com esse 10º elétron? Ora ele para num corpo, aí tu repete o experimento, ele já para em outro, tu repete o experimento, ele volta a parar no primeiro, ou vai no último. Ou seja, 3 corpos idênticos, 10 elétrons em excesso. Esse elétron que não vai se distribuir igualmente, ele tem 33,333% de chance de aparecer em um dos átomos aleatoriamente, beleza? Certo? Então já vi os caras cobrarem isso, né? O DESC uma vez cobrou esse tipo de informação, perguntava para o aluno uma questão discursiva lá, o que deveria acontecer nesse caso. Agora tu já sabe, é probabilística, a natureza ela joga dados, embora o Einstein duvidasse disso no começo, né? Deus joga dados sim. Muito bem. Agora tem uma situação mais absurda. Uma situação mais absurda. Imaginem o seguinte, ó. Imaginem que eu tenho 10 esferas idênticas. 1, 2, 3, 10 esferas idênticas. Dessas 10 esferas, todas estão neutras, exceto uma, que tem uma carga de 3,6 microcoulomb, para ficar realista. Para quem não sabe, aquele prefixo ali, aquele mi, uma letra grega, né, o mi, é o prefixo que a gente chama de micro na física, e ele vale 10 na menos 6. É a milionésima parte. Só que olha só o que eu vou fazer com essas 10 esferas. A esfera que está carregada eu vou deixar aqui, ó, com 3,6 microcoulomb. Só que as outras esferas eu vou dispô-las de tal forma que fique uma aqui na frente, uma das neutras, outra lá atrás, e eu vou circundar essa esfera carregada com as esferas neutras. E depois que eu colocá-las em contato, eu vou afastar as esferas. Alguém supõe o que vai acontecer depois que eu fizer a separação? Para te ajudar a refletir sobre o que vai acontecer, eu vou relembrar um outro detalhe aqui com vocês nesse cantinho. Ó. Olha como os corpos condutores e isolantes reagem diferente às cargas elétricas. Lembrando que corpo isolante é aquele onde as cargas elétricas não têm mobilidade. Corpos condutores são corpos onde as cargas elétricas têm mobilidade. Vale lembrar que essa classificação ela vale só até um certo valor de tensão, de voltagem, popularmente falando. Lembra que assim, borracha é isolante, ar é isolante, mas não para 100 mil volts, não para 1 milhão de volts. Tá? Mas isolantes, né? Borracha, madeira, ar, água pura, água destilada, né? Água de bateria, aquela água que mata, água puríssima, é isolante também. Agora, água de torneira, os metais de maneira geral, certo? Gases a baixa pressão são bons condutores, olha como ele brilha quando ele é percorrido pela corrente elétrica, um gás a baixa pressão. Então são condutores. E é importante saber o seguinte, ó, se eu tenho lá um material isolante, aí eu pego algum material distinto e esfrego ele, eletrização por atrito. Cadê? Ali, por atrito. As cargas em excesso vão ficar no local onde eu fiz o atrito. Se eu atritei ali, as cargas vão ficar em excesso ali, não vão ficar sassaricando pelo corpo, já que ele é um corpo isolante. Já um corpo condutor pode ter o mesmo formato anterior. Mesmo que eu atrite ele ali naquele pontinho, no final das contas as cargas em excesso vão se espalhar pela superfície externa dele. Falando isso, tu já tem um palpite para o que vai acontecer com aquela carga, com aquela esfera que era a portadora original da carga, já que ela foi circundada por outros condutores?
Pois então, meus queridos, era 36 microcoulomb, né? Eram 10 esferas, não eram? 10 esferas e uma delas estava carregada, né? A que foi posta pelo meio, certo? 3,6 microcoulomb dividido para 9, 4 vezes 9, 0,4 microcoulomb. Cada uma delas vai ficar com 0,4 microcoulomb, exceto a do meio, que vai ficar neutra. Ah, então isso é uma pegadinha boa para o vestibular. Geralmente a galera só vê até a parte de que eletrização por contato, as cargas são divididas igualmente. Mas basta eu colocar uma das esferas em contato envolta por outros condutores, como as cargas tendem a ficar na superfície externa, aquele cara que estava no miolo vai ficar neutro. Tu vê que loucura? Por isso que eu dividi por 9, eu não dividi por 10, porque aquela que estava no miolo acabou se neutralizando. Essa é uma pegadinha boa, é um tópicozinho bacana para se diferenciar da grande massa. Show de bola. Então beleza, processo de eletrização, são 3 que nós temos que estudar. Por atrito é tranquilo, esfregou, um ganha, outro perde, sinais opostos. Um perde 1 milhão, outro ganha 1 milhão. 1 milhão de elétrons, 1 milhão de elétrons, é nada. Esfregar lá, passar 1 milhão de elétrons um corpo outro é nada, tranquilaço. Depois, eletrização por contato. Tu vai contaminar o corpo neutro com as cargas que tu tinha. Se era positivo, vai contaminar o corpo neutro positivamente. Se era negativo, vai contaminar o corpo neutro negativamente. Se os corpos são idênticos, as cargas são divididas igualmente, mas tem exceção para isso. Tem que tomar cuidado com como é que está o formato onde os corpos foram colocados em contato. O cara do meio acaba sendo neutralizado por esse fenômeno aqui. Certo? A distribuição de cargas elétricas em condutores é sempre na superfície externa. E agora o filé mignon. A parte mais importante aqui é o processo de eletrização por indução. Esse é outro processo que a UFSC volta e meia cobra do aluno bastante consciência nesse processo. Vamos dar uma olhadinha para encerrar os processos de eletrização. Então, processo de eletrização por indução. Esse é o mais perigoso. Dá uma olhada, hein? Presta atenção. Eu tenho um corpo neutro e eu quero carregá-lo a partir de um corpo previamente carregado. Vamos supor que com excesso de elétrons. Primeiro passo do processo de eletrização por indução: aproximar o corpo neutro do corpo que já estava previamente carregado. Não vai encostar, né, meu querido? Se tu encostar, vira eletrização por contato. Aproxima, mas não encosta. Já que os opostos se atraem, esse corpo sendo condutor, os elétrons que têm mobilidade ali vão acabar sendo repelidos pelos elétrons desse corpo carregado. E essa região próxima do corpo vai ficar com átomos com falta de elétrons. Então, positivamente carregado. Observe que eu fiz 4 eletronzinhos aqui, né, e 4 prótonzinhos ali, para te mostrar que ele não ganhou nem perdeu carga elétrica. Este corpo continua neutro, ele não está carregado, mas agora ele já está induzido, tem alguma coisa acontecendo ali. Esse corpo então é chamado de induzido nessa situação, e esse corpo é chamado de indutor. É o cara que está promovendo essa indução. Feito isso, tu conecta esse corpo com a terra, através do famoso fio terra. E calma, tá? Não se excitem, fio terra na verdade é um fio enterrado mesmo. Tu vai na loja de material de construção e fala: querido amigo, eu quero fazer um fio terra. Ele não vai te fazer mal. Ele vai te vender uma haste de cobre de uns 2,5 metros, e aí tu vai com essa haste de cobre, vai no teu quintal, lá na tua casa, enterra ela com uma marreta e puxa um fio até o terceiro plug da tomada ali, né? Isso aqui é fio terra, é um fio conectado com o planeta Terra, beleza? E tu tem que fazer o fio terra com o indutor próximo ainda. Quando tu fizer isso, vamos pensar o que vai acontecer. Esse cara tem elétrons. Elétron repele elétron, que é quem tem mobilidade nos sólidos, né? Não se esqueçam, os prótons e nêutrons estão protegidos pela eletrosfera. Eles não podem sair migrando num material sólido, como por exemplo um fio condutor. Então os elétrons vão ser expelidos pelo indutor através do fio terra. E quando eu desfizer a conexão com a terra, esse corpo que estava neutro vai acabar ficando positivamente carregado, já que ele perdeu elétrons. Resumindo, no processo de eletrização por indução, eu aproximo o corpo neutro do indutor,
conecto o corpo induzido com a Terra e desconecto, e aí sim meu corpo induzido ficou carregado. Sempre com um sinal oposto ao do indutor. Então eu posso dizer aqui sinais opostos. Sinais opostos. Cuidado, a UFSC ela já fez assim, ó. Sobre o processo de excitação por indução, podemos afirmar que 08. Aproximamos o indutor do corpo neutro, conectamos o corpo neutro com a Terra, afastamos o indutor e aí desconectamos com a Terra. Ou seja, só trocou a ordem ali, entendeu? Ele cortou o fio Terra depois de ter afastado o indutor. Já está errado, já não vai carregar. E pensa comigo, faz todo sentido. Quem é que fez os elétrons escoarem pelo fio Terra? O indutor. Se antes de desconectar o fio Terra eu afasto o indutor, aqueles elétrons que migraram para a Terra vão ser atraídos de novo pelo corpo positivo e vai neutralizar. Então tens que saber essa ordem. Aproxima do indutor, conecta com a Terra, desconecta com a Terra com o indutor próximo, aí sim, pode sair para passear com o teu corpo carregado. Beleza? Se eu tivesse um corpo positivamente carregado, em vez de os elétrons serem expelidos pelo fio Terra, eles seriam atraídos e viriam através do fio Terra. O resto não muda nada. Muito comum também essa pegadinha no vestibular, né? De que os prótons vão, os prótons vêm. Não, não. Para próton entrar ou sair de um átomo tem que ter reação nuclear. Temos que estar falando de bomba atômica, certo? Ou de uma estrela, por exemplo, no processo de fusão nuclear que nós falamos brevemente no começo. Beleza, processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. Algo que é bem cobrado no vestibular. Qual que é o caminho natural agora? O caminho natural agora é eu comentar sobre a lei de Coulomb. E aqui eu quero fazer com carinho. Essa parte eu quero fazer com carinho porque tem umas coisas legais para discutir contigo antes de eu te falar da lei de Coulomb. Professor, Pois não. se eu não tivesse tipo, um material isolante entre os dois corpos, não saltaria elétron? Ah, tu diz saltar elétron aqui? Interessante. Pode acontecer, tá? Tu vê, quando eu estou mostrando uma ideia como essa, para eu ser realista, eu teria que fazer uma série de detalhes antes. Experimentalmente, se eu quisesse fazer essa experiência com vocês, eu teria que ter cuidado com que lâmpada está iluminando esses objetos. Porque tu vê, cara, essa lâmpada, tu tem que usar filtro solar para vir para essa sala de aula, tá? Essa lâmpada, ela libera um monte de ultravioleta. Ela rebenta a tua pele, essa lâmpada aí, certo? Não é só o sol que rebenta a tua pele. Então tu vê, cara, essa lâmpada aí, ela pode arrancar alguns elétrons da minha pele, ou da minha roupa, certo? Então tu tem razão. Quando eu estou fazendo esse experimento, eu teria que falar o seguinte, galera, não se esqueçam, não está batendo luz nenhuma nos objetos, para não ter o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico, nós estudaremos, né, na física moderna, é quando um fóton arranca um elétron de uma superfície, certo? Por isso, assim, ó, quando eu fiz esse estudo aqui com vocês, eu estava ignorando qualquer outro fenômeno. Muita coisa pode acontecer ali de física moderna que a gente não discutiria agora. Tens razão. Na prática, a gente não coloca, tá, nenhum material isolante ali. Lá na UFSC, eu fiz essa experiência relativamente há pouco tempo na UFSC, e dá sempre errado. Porque qualquer umidade do ar arruina a experiência. Tem que estar um dia bem seco, tem que estar uns 4, 5 dias sem chover. E lá em Floripa, ainda mais que é uma ilha, né? Então tem sempre um pouquinho de umidade no ar. E se choveu 2 dias antes, a experiência dá problema. Porque na hora de tu medir a carga que tu eletrizou o corpo, não era a carga que tu esperava. Tu atrita os dois, parece que um ficou com mais carga do que o outro, porque um perdeu carga para a umidade do ar. Então parabéns pela tua observação. Quando eu dei essas dicas, eu ignorei todos os outros fenômenos possíveis e imagináveis. Na prática, pode sim ter um elétron ou outro migrando para a umidade, por exemplo, do ar, certo? E se eles forem aproximados muito, muito um do outro, poderia até sim ter essa ejeção de elétron aqui, mas aí teria que ter iluminação ambiente também, teria que ter uma série de outras coisas. Parabéns pela tua pergunta, garoto. Muito legal, uma pergunta mais profunda. Legal. Ô galerinha, como eu estava dizendo a vocês, agora tem um momento muito importante que eu quero falar sobre a lei de Coulomb. Só que se eu começo falando da lei de Coulomb sem te contar uma outra história,
Pode parecer que o Coulomb é mais genial do que ele é. Eu não queria que tu te iludisse com a falsa genialidade de um ou outro. Então dá uma olhada. Vou fazer um parênteses aqui, hein? Vou dar uma palhinha de gravitação universal. Isso, teoricamente, dependendo do curso, a gente vê mais no final. Na história do homem entender os movimentos dos corpos celestes, que é do que trata a gravitação universal, o primeiro nome importante é Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, século I depois de Cristo. O filho da mãe era tão ninja que mesmo observando os fenômenos a olho nu, ele criou um sistema para explicar o movimento dos corpos celestes, que ele descreveu num livro chamado Almagesto, publicado, né, no primeiro século depois de Cristo. Eu fico puto quando eu lembro disso, cara. O cara publicou um livro que explicava como é que o sistema solar funcionava há 2000 anos atrás. É isso. Mas para o Ptolomeu a Terra é o centro, né? A Terra é o centro e tudo gira em volta dela. Então dava um problema, fazer as contas era uma encrenca, mas ele previa eclipse. Cláudio Ptolomeu previa eclipse no século I depois de Cristo. Ele falava para a galera, daqui a 2 meses o Sol vai dar uma desaparecida no céu. Que o Sol desaparecido, pirou? Estou dizendo que nos 2 meses o Sol vai dar uma sumidinha no céu. E 2 meses depois o Sol sumia rapidamente do céu. Eclipse solar. Certo? Pô, o cara tem pacto com Satã, não é possível, cara. O cara prevê o futuro, o cara é um demônio. Mais de 1500 anos se passaram para o Nicolau Copérnico mostrar para o mundo uma técnica mais fácil de entender. O pessoal não acreditou quando o Copérnico disse que o Sol é do centro. Aliás, é importante, em cinemática nós veremos isso, que na verdade nem Copérnico nem Ptolomeu estão corretos, né? Porque não tem uma plaquinha dizendo onde é que é o centro do sistema solar. Alguém conversou com Deus e falou, não, eu decidi na época era o Sol que era o centro. E a professora de geografia, quando a gente era novinho, ensinou pra gente que o certo era o Sol, mas é mentira. Se na física te perguntarem quem é o centro do sistema solar, tu não pode responder é o Sol, é a Terra, é a Lua. Depende do referencial, essa é a resposta física correta, certo? É só mais fácil observar o sistema solar a partir do Sol, mas não quer dizer que Ptolomeu estava errado. Mas eles erraram, na verdade, porque eles usavam um círculo, né, como referência. Quem matou a charada mesmo foi Kepler. As leis de Kepler. Esse aí era tarado. Esse bicho era foda. Mas logo depois, cara, veio o Newton, porque o Kepler ele só descrevia o sistema solar. Ah, os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica. Não é redondinho, é oval. Né? E depois falou, né? O planeta, quanto mais distante o planeta está do Sol, menor é a velocidade dele. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade. Velocidade máxima no periélio, velocidade mínima no afélio. Tudo isso vai ser visto com toda a calma do mundo futuramente. Mas o Newton, aí nasceu o Newton. Newton era um doente. Newton era um cara esquisito. Era aquele cara que se não consegue resolver um problema, ele não para de estudar. Ele se revolta com o mundo e fica ali lendo 2, 3 dias sem comer direito, dormindo em cima do livro, acordando de madrugada no meio do livro. Dormindo 2 horas, trabalhando 4 horas, dormindo 3 horas, trabalhando 24 horas. Cheiro doente, totalmente fora da casinha. Quando ele leu essas coisas todas, e ele lia filosofia e o escambau, não era só física e matemática não. Quando ele leu isso, e porra, que genial, Kepler, que bicho filho da mãe, descobriu como é que os planetas se movimentam. Ele ficava se perguntando, mas por que é assim? Quem é que está fazendo os planetas se movimentar? O Kepler falava que tinha alguma coisa a ver com o Sol, mas ele não sabia o que era. E o Newton, ele quebrou um paradigma, né? Antes do Newton, as coisas do céu eram divinas, as coisas da terra eram terrenas, imperfeitas. No céu moram os deuses perfeitos. Inclusive o círculo, né, que era considerado a forma geométrica da perfeição, é por isso que o Ptolomeu e o Copérnico estavam fissurados em círculo, porque para eles as coisas divinas, né, o céu, o sol é redondo, a lua é redonda, os deuses só trabalham com coisas redondas. Por isso que eles insistiam nos movimentos perfeitamente circulares, que foi um dos erros deles. Kepler deu uma quebrada nisso com a ideia da elipse, né? Mas o Newton ele queria entender bem como é que essa coisa funcionava. E o Newton começou a desconfiar de que as regras para a natureza eram as mesmas aqui ou lá em cima. E o Newton, cara observador que era, matou a charada da gravitação. Cara, olha o que eu vou te falar, porque quem ainda não pegou a manha disso é doído de saber que era uma coisa tão simples de entender. Olha isso, cara.
por que não foi reto, hein? Por que foi uma parábola mesmo? Por que quando eu arremessei o objeto ele não continuou reto simplesmente? Muitíssimo obrigado. Porque massa atrai massa, né? Se não houvesse essa atração, se eu estivesse no espaço sideral flutuando com a minha roupa de astronauta, se eu arremessasse essa porcaria, ela iria para toda a eternidade em linha reta com velocidade constante. Tudo bem para vocês? Primeira lei de Newton? É difícil acreditar, né? Para toda a eternidade, né? Com a velocidade constante, né? Em linha reta. Difícil. Mas é isso que tudo indica. Aqui rolou uma curva porque a Terra traiu a tampinha, então, parábola. Fica tranquilo, eu vou fazer só mais umas 15 vezes. Tu viu a curvatura que foi feita? Teve uma curvatura, né? Agora dá uma olhada, eu vou jogar com um pouco mais de força. O que aconteceu com a curvatura? Ficou mais acentuada ou menos acentuada? Menos, né? Agora seja criativo comigo. Imagina que essa parede não está ali e que é uma planície daqui em diante. E que eu joguei com tanta força que a curvatura definida por esse lançamento é a própria curvatura da Terra. Eu te pergunto, vai bater no chão de novo? Não vai, é isso que é orbitar, né? É isso que é orbitar, é cair para sempre. Então tu vê um lançamento de um foguete, de um satélite, é tu arremessar o satélite com tanta velocidade, tangente à Terra, que ele começa a cair, mas cai numa curvatura que se mantém a mesma distância da Terra e fica caindo para sempre, né? Isso é que é orbitar. Tudo bem para vocês? Nada demais, né? Nada demais. Então tu vê, o Newton percebeu que o que fazia os corpos orbitarem o Sol, ou a Lua orbitar a Terra, é o fato de massa. É minha aula de novo? Acabou a minha aula? Não, me recuso. Então olha só, eu estava te dizendo que o Newton foi o cara que conseguiu sacar por que acontecia a órbita dos planetas em torno do Sol ou a órbita da Lua em torno da Terra. Hoje, para quem tem TV e vê satélite em casa, é assustador. Tu olha a antena que está na tua casa, ela está apontando para o céu. Pô, o que será que tem lá no céu? Outra, né? Por que a antena não fica procurando onde é que está o satélite? Por que a antena está sempre apontando para o mesmo lugar, né? É porque esse satélite que orbita a Terra, orbita com a mesma velocidade com que a Terra gira, né? Aí o satélite aparenta estar parado para a Terra, né? Chamado satélite geoestacionário. O Newton, então, ele desvendou, a partir principalmente do Kepler, ele desvendou a lei de atração das massas. Na próxima aula, só vou dar uma voltinha ali fora, já volto. Na próxima aula eu vou te mostrar como é que é a lei de atração das massas do Newton. E aí depois dela eu vou te mostrar a lei de Coulomb, para a gente poder dar crédito para o grande gênio que foi o Newton. Certo? Esse cara foi desumano mesmo. Esse cara, ele realmente foi além do tempo. Aí nós vamos entender que o Coulomb não foi tão genial quanto o Newton. Então dei uma contextualizada aqui, né? E nós vamos a partir da lei de atração das massas do nosso querido Isaac Newton. Não custa lembrar que o Newton como pessoa era um verme, né? Era um verme. Teve um alemão chamado Leibniz que comeu o pão que o diabo amassou na mão do Newton. Depois eu te conto mais uns detalhes dessa relação tão bonita entre o alemão Leibniz e o inglês Newton. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Já estamos de volta daqui a pouco.